Leitura do dia. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor Deus: volta, Israel, para o Senhor, teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Diz-lhe: livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos, a produtos de nossas mãos, em te encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los, deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se, será seu esplendor como o da oliveira, e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como cipreste sempre verde, de mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus? E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavras do Santo Padre. A resposta de Jesus retoma e une dois preceitos fundamentais que Deus deu ao seu povo através de Moisés. A primeira é que a vida moral e religiosa não pode ser reduzida a uma obediência ansiosa e forçada. Há pessoas que procuram cumprir os mandamentos de uma forma ansiosa ou forçada. E Jesus faz-nos compreender que a vida moral e religiosa não pode ser reduzida a uma obediência ansiosa e forçada, mas deve ter o amor como princípio. A segunda pedra angular é que o amor deve tender junta e inseparavelmente para Deus e para o próximo. Esta é uma das principais novidades do ensinamento de Jesus e faz-nos compreender que não é amor verdadeiro a Deus o que não se expressa no amor ao próximo, e da mesma forma, não é amor verdadeiro ao próximo o que não se inspira no relacionamento com Deus. Santos do dia. São Patrício Bispo, apóstolo da Irlanda. Um rapaz de oração. Maevin Sukkat, seu nome de batismo, nasceu na Bretanha Romana, entre os anos 385 e 392, em uma família cristã. Com a idade de 16 anos, foi sequestrado por um grupo de piratas irlandeses e levado para o norte da Irlanda, onde foi vendido como escravo. Na sua confissão assinada como Patrícios, narra a experiência daqueles anos. O amor e o temor a Deus cresceram em mim como também a fé. Em um dia, rezava uma centena de orações. À noite, quase o mesmo tanto. Rezava nos bosques e nas montanhas, até antes da aurora. Nem a neve, nem o gelo, nem a chuva me extraviavam. Após 6 anos de prisão, Patrício teve um sonho premonitório que a sua liberdade era iminente. Obedecendo à visão que teve de noite enquanto dormia, escapou da vigilância e percorreu cerca de 200 quilômetros a pé até chegar ao litoral. Ali conseguiu atrair a compaixão de alguns marinheiros que o levaram consigo e o reconduziram à Bretanha, onde pôde abraçar a sua família. Outra visão. Poucos anos depois, Patrício teve outra visão, que a descreveu sempre em suas confissões. Vi um homem que vinha em minha direção, como se estivesse vindo da Irlanda. Ele se chamava Vitorico e trazia consigo algumas cartas e me entregou uma. Li a primeira linha que dizia: Invocação dos Irlandeses. Enquanto a lia, parecia ouvir as vozes dos que moravam na floresta de Vaucluto, o lugar da sua prisão,
perto do mar ocidental. Parecia que estavam me implorando, chamando-me jovem servo de Deus, para que eu fosse até lá. Esta visão reanimou Patrício a prosseguir seus estudos de formação, vindo a ser ordenado sacerdote por Dom Germano, bispo de Alcherre. No entanto, ainda não havia chegado a hora de realizar seu sonho de evangelizar a Irlanda. A sua candidatura ao ministério episcopal, em vista do seu envio à Irlanda, foi-lhe negada por causa de uma sua presumível falta de preparação, devido à irregularidade dos estudos. Este desgosto permaneceu por muito tempo em Patrício, que admitiu em suas confissões: não estudei como os outros que se nutriram de igual medida do direito de aprender a Sagrada Escritura, por terem aperfeiçoado a língua desde a infância. Eu, ao invés, tive que aprender uma língua estrangeira. Alguns me acusam de ignorância e de falar de modo gago, mas na verdade dizem que os que falam de modo gago aprendem rapidamente a falar de paz. Bispo da Irlanda. Finalmente, em uma data desconhecida entre os anos 431 e 432, Patrício foi consagrado bispo da Irlanda pelo Papa Celestino I. Assim, chegou a Islândia em 25 de março de 432. O bispo que o havia precedido, Dom Palladio, tinha regressado desanimado à sua pátria, após menos de 2 anos de missão. Logo, Patrício teve que enfrentar sérias dificuldades. O chefe de uma das tribos dos druidas procurou matá-lo, por isso, foi preso por 60 dias. Apesar das tribulações, Patrício continuou sua obra missionária por 40 anos, conseguindo converter milhares de irlandeses, implantando a vida monacal e fixando a sede episcopal em Armagh. O trifólio. Segundo a tradição, São Patrício usava explicar o mistério da Santíssima Trindade mostrando um trifólio, no qual 3 folhinhas são interligadas por uma única haste. O primeiro testemunho disso remonta ao ano 1726, mas esta tradição poderia ter raízes bem mais antigas. As imagens de São Patrício representam muitas vezes com uma cruz em uma mão e um trifólio na outra. Por isso hoje, o trifólio é o símbolo da festa de São Patrício, que se celebra em 17 de março, dia da sua morte, ocorrida em 461 em Saul. Seus restos mortais foram trasladados para a Catedral de Down, que desde então passou a ser chamada Davpatrick. São João Sarcander, presbítero e mártir. Dia 20 de dezembro de 1576, João Sarcander nasceu em Soczol, na Silésia. Quando jovem, estudou no Colégio Jesuíta de Olomouc, na Universidade de Praga e fez faculdade de teologia em Graz. Ele queria se casar, mas antes do casamento sua noiva faleceu. Depois do período de luto, completou seus estudos de teologia e com 32 anos de idade, foi ordenado sacerdote. Em 1616, João foi nomeado pároco de Olliol. Naquele tempo iniciou-se um período de fortes tensões, por causa da revolta dos nobres da Boêmia, de maioria protestante, contra o Império da Áustria. Os jesuítas deixam Olliol e logo depois, em 1619, João Sarcander fez uma peregrinação a Częstochowa. Martírio. Permaneceu na Polônia por 5 meses e depois voltou para Olliol, enquanto a Morávia era palco de devastações e saques pelas tropas polonesas. Olliol foi poupada porque os fiéis, em procissão eucarística guiados pelo padre João Sarcander, foram ao encontro dos soldados poloneses. Este sacerdote da Morávia era acusado de espionagem, em favor do rei polonês, que interveio com suas tropas, para apoiar o imperador da Áustria. João passou por interrogatórios e por cruéis e prolongadas torturas. Após 1 mês de sofrimento, faleceu na prisão aos 46 anos. Era o dia 17 de março de 1620. Canonização. Outra data significativa é o dia 21 de maio de 1995, dia da sua canonização. Em sua homilia, o Papa João Paulo II destacou que a figura de São João Sarcander se revestiu de uma luz excepcional, sobretudo no fim da sua vida, quando foi preso e recebeu do Senhor a graça do martírio. Em uma época de turbulência, ele representou um sinal da presença de Deus, da sua fidelidade em meio às contradições da história. Sua canonização concluiu na ocasião o Papa Wojtyła. Vai, acima de tudo, a honra de todos aqueles que não apenas na Morávia e na Boêmia,
mas em toda a Europa Oriental, optaram pela privação dos seus bens, a marginalização e morte, ao invés de se submeterem à opressão e à violência,